Nós já acabamos de ler o texto da nossa pregação de hoje, mas eu vou pedir para você ler comigo novamente. Se você quiser abrir a sua Bíblia e deixar a sua Bíblia aberta, também vai ser interessante, que você vai poder ver aí o capítulo 53 de Isaías. Então, por favor, Isaías 53, nós vamos ler agora os versos 4, 5 e 6, ok? Mas no decorrer da pregação nós vamos trabalhar todo o texto. A palavra do Senhor, então, diz assim, você pode acompanhar na tela, e fala o seguinte: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Muito bem. Até aí, vamos orar? Alan, por favor, presbítero Alan, faz uma oração pedindo que o Senhor nos abençoe. Oremos. Ó Deus Santo e Eterno, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra foi lida agora. Pai, te peço que o Senhor conduza, Senhor, nossos corações para que possamos, Senhor, entender e compreender ela, Senhor, de uma vez por toda. Te peço que o Senhor encha, Senhor, nossos corações com a Tua palavra e que possamos sair aqui preenchidos, Senhor, com a Tua palavra e transformados por ela, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, meu querido. Bom, hoje nós estamos dando início a uma nova série de mensagens que você vai poder acompanhar ela durante todo o mês. Aqui a gente trabalha com série de mensagens, então hoje a gente vai abordar um tema que ele vai ter uma progressão durante os próximos domingos. Então eu convido realmente você a fazer parte dessa jornada ao longo do mês de abril. O tema dessa série é A Cruz e Eu. E nós vamos refletir nesse tema ao longo do mês sobre os efeitos da Páscoa na nossa vida. Páscoa não apenas como um feriado, onde você vai fazer um almoço com a sua família, mas a Páscoa como algo que realmente traz impacto para a nossa vida, para o nosso coração, ao percebermos do que se trata de fato. Então, esse primeiro sermão, nós vamos falar e vamos trazer uma pergunta que eu vou buscar trabalhar essa pergunta para nós aqui agora, hoje. E o tema é: Deus ainda me ama? Deus ainda me ama? Talvez essa pergunta, ela pode parecer estranha, porque a gente está acostumado com a ideia de que Deus é amor. Mas eu quero te levar hoje a uma dimensão talvez um pouco mais profunda do seu ser, do seu coração, para que você reflita até lá dentro daquelas questões mais complexas da sua vida, onde lá no tiquinho você pensa que talvez Deus não te ame tanto, porque algumas coisas não aconteceram, ou porque você ainda tem aquele pecado, aquele outro pecado, ou porque você não é tão forte quanto você gostaria de ser. Mas o que eu queria trazer para a gente refletir nesse primeiro momento é que o amor de Deus é diferente. A gente muitas vezes tem dúvidas sobre o amor de Deus, porque muitas vezes o nosso parâmetro do amor de Deus tem a ver com aquilo que nós estamos acostumados aqui nessa realidade. Então, muitas vezes eu percebo o amor como alguém falando coisas bonitas para mim, ou como alguém que deixa eu fazer tudo o que eu quero. A gente fala, não, tem que amar, e às vezes amar parece que a pessoa pode escolher o caminho que ela quiser, mesmo que faça mal para ela, mas se eu vou amar essa pessoa, então eu tenho que deixar. Já viram aquela frase que tem nos filmes e nas novelas? Quem ama, deixa ir. Quem ama, deixa ir. Imagina se Deus nos amasse desse jeito. Quem ama, deixa ir. Deus nos ama, deixa a gente ir para o inferno, né? Ainda bem que Deus não é assim, né? Mas a gente vive nessa cultura que fala muito sobre amor,
mas que realmente a gente entende pouco sobre o que ele realmente significa. Nas músicas, nas redes sociais, nos filmes e até algumas pregações, o amor virou um sentimento frágil, volátil, que até mesmo coloca Deus na condição de alguém que fica, ai, por favor, deixa eu te amar. Sou eu? É algum negócio aqui, ó, o piso dá. E, sabe, aquela coisa, meu lindo, Deus te ama demais, minha linda. Então, até mesmo dentro da igreja, da pregação, esse amor ele tem se tornado uma fragilidade, e por isso a gente não consegue viver, experimentar e trabalhar realmente esse amor tão grande que é o amor de Deus por nós. Por exemplo, algumas outras religiões também abordam esse tema do amor, mas normalmente, via de regra, o amor de Deus vai depender daquilo que você faz para merecer o amor de Deus. Então, algumas religiões vão focar na necessidade da caridade, de você ser uma pessoa que pratica caridade para ser alguém merecedor do amor de Deus, quando, na verdade, a gente observa nas Escrituras que não tem quem quer que seja merecedor desse amor de Deus. A gente aprende nas Escrituras que o amor de Deus, de fato, é imerecido, e não há ninguém que seja bom o suficiente para merecer o amor de Deus. Sejamos francos, irmãos, nós estamos falando de um Deus que é soberano, criador do céu e da terra. O que há em qualquer ser humano que possa fazer com que Deus, o criador do céu e da terra, olhe assim e fala, uau, como essa pessoa é boa. Dentre as mais de 8 bilhões de pessoas que existem hoje, como aquele ali se destaca, então eu vou amar essa pessoa. Não seria uma pretensão gigantesca, em algum momento da minha vida, eu achar que mereço ser amado por Deus? Para começar, a gente pode perguntar assim, o que eu fiz de tão gigantesco para Deus me amar? Somos pessoas normais, pessoas comuns, e glória a Deus por isso, porque Deus gosta de gente comum. Deus gosta de gente, de pessoas. Não vê super-heróis, não vê gente. Bom, até mesmo dentro do cristianismo moderno, muitos têm feito de Deus uma figura que tolera pecadores desde que eles se comportem bem. Bom, um Deus que ama, mas até certo ponto, né? Mas será que esse é o amor de Deus revelado nas Escrituras? A Páscoa nos convida para olhar para esse amor de Deus na sua expressão mais radical, a sua expressão mais forte, mais poderosa, o Calvário, a cruz, a morte, que mostra o verdadeiro amor de Deus por nós. E o capítulo 53 de Isaías, que a gente leu um trecho aqui agora, leva a gente ao coração desse amor. Você não vai encontrar no texto de Isaías uma frase que fale assim, isso é o amor de Deus. Ah, o amor de Deus se revelou assim. Não vai. Porque você está falando de uma profecia que foi escrita por um profeta mais de 700 anos antes de Jesus Cristo nascer. Esse profeta ele não sabia quem era, qual era o nome, né? Quem era a pessoa, qual era a aparência, mas ele recebeu uma profecia do Senhor que dizia que em determinado momento viria aquele que seria chamado do servo sofredor, que daria a sua vida para a remissão dos pecados do povo de Deus. E de fato é assim que Isaías vai apresentar esse servo sofredor, que é uma figura misteriosa que toma sobre si a culpa das outras pessoas. E aí eu escolhi os versos 4 ao 6 porque eles são o centro teológico, o centro emocional desse cântico. Eles revelam uma verdade essencial, que Cristo sofreu em nosso lugar. Eu queria examinar com vocês algumas expressões, você vai pegando aí comigo no texto bíblico, o versículo 4, pode colocar ali para o pessoal ir acompanhando, o versículo 4, tem algumas frases que são muito poderosas, onde o profeta vai falar o seguinte, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. A palavra usada aqui, lá do hebraico, ela tem um sentido poderoso. Fala não somente das dores físicas, mas também
das cargas emocionais, das cargas espirituais profundas. E sim, dores físicas, sofrimento psicológico e a miséria causada pelo pecado. Então, quando fala que Cristo, ou melhor, que o servo sofredor viria e ele tomou sobre si as nossas enfermidades, a gente está trabalhando esse aspecto de que as minhas dores, os meus sofrimentos, eles foram levados para a cruz com o Senhor. E isso é poderoso. Eu posso entender que, de fato, eu sinto essas dores, eu vou sofrer essas questões, mas eu posso ter certeza que eu não estou sozinho ao sofrer isso, porque também na cruz Cristo tomou sobre si. Ele leva as nossas doenças. A ideia é de alguém que assume o fardo do outro, carregando-o como se fosse seu próprio fardo. Então é isso que o servo sofredor vem para fazer. O texto continua e fala em algum momento, traspassado por nossas transgressões. E aqui você percebe algo poderoso, porque esse termo vai indicar uma ferida fatal. Né? Sabe o que é traspassado? Pega uma lança e vaza o cara, né? De um lado ao outro. Fura por dentro, sai lá atrás, entende? Vem aqui pela frente, tal, é algo violento. E essa ferida poderosa tem uma razão. Né? Ele não apenas toma essa ferida porque fez algo ruim. Na verdade, ele toma essa ferida porque nós fizemos algo ruim. Porque os pecadores pecaram. Por isso que ele toma para si essa ferida. Ele é traspassado por nossas transgressões. Além disso, o texto continua dizendo no versículo 5, ali a segunda parte, que ele foi esmagado por nossas iniquidades. Então, pensa, é uma progressão aqui. Ele não foi apenas se tornou enfermo, não apenas assumiu as nossas iniquidades, mas como ele também foi ferido por elas, e depois de ferido, ele ainda foi esmagado por elas. Esmagado pelas nossas iniquidades, por causa de nossas iniquidades. Uma linguagem de dor intensa, provocada por nossa perversidade. Assim, eu costumo às vezes pensar assim que cada pecado que eu cometo foi uma chagas no corpo de Cristo. Cada iniquidade que eu cometi ao longo da minha vida foi uma chicotada no corpo do Senhor. É claro que nós vivemos numa realidade temporal, então Jesus sofreu. Foi um momento da história onde Jesus sofreu por todo o tempo. Então, na cruz do Calvário, Jesus tomou as nossas enfermidades de toda a realidade, todo o tempo. Então, assim, quem foi a Cristo, e a palavra nos ensina isso, ela pode se considerar uma pessoa perdoada. E ela, de fato, foi perdoada de uma vez por todas. É que entra uma dinâmica maravilhosa, porque assim como na cruz, Cristo morreu de uma vez por pecados de todos nós, quando ele nos concede graça e nós somos alvos do Espírito Santo, nós nos tornamos criaturas perdoadas. E perdoado é zerado. Ou seja, nossos pecados foram zerados por causa do ato de Jesus. Então isso traz muito poder para nós, para a nossa vida nesse sentido, de que eu tenho essa liberdade do pecado. Mas, Rafael, eu ainda peco, então por que eu peco e tenho que pedir perdão? Porque nós temos que fazer o exercício de nos lembrar desse sacrifício de Jesus. Eu não posso saber que ele pagou pelo preço dos meus pecados e agora entender que, se eu pecar agora está tudo bem, porque Jesus já perdoou. Então eu faço o exercício diário de me voltar a Cristo, confessar a Ele os meus pecados, confessar aos meus irmãos aqueles pecados dos quais eu preciso de cura, para entender, para viver essa realidade e, de fato, viver como alguém perdoado. Tá? E ele continua e fala que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Esse termo castigo remete a uma disciplina punitiva. Ele recebeu o castigo que nós merecíamos.
E essa paz é a ideia da shalom de Deus, um conceito muito caro no judaísmo, que é a plenitude da paz de Deus. Então, quando fala o castigo que nos trouxe a paz, está mostrando essa realidade, que Cristo na cruz do Calvário, o servo sofredor na morte, ele receberia o castigo que nos colocaria em paz com Deus. E aí essa paz com Deus que nós temos é a paz que é revelada já no Novo Testamento, quando a gente fala agora, vocês que estavam longe, vocês têm paz com Deus, vocês não vivem mais em guerra, vocês não vivem mais em conflito. Agora, com Deus, o relacionamento é de paz. E se há uma necessidade de criar a paz nesse relacionamento, é porque antes não tinha paz. Éramos transgressores, inimigos de Deus, inimigos de Deus, alvos da ira de Deus, mas que por causa do servo sofredor, nós encontramos paz com Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E ainda tem uma expressão interessante lá na frente, no verso 6, que ajuda a gente a entender essa realidade. Fala assim: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Essa expressão, fez cair, traz uma ideia de empilhamento, sabe? Pegar aquele bando, um monte de pedra assim, imagina só, um monte de pedra, você pega aqui, ó, vai deixando tudo cair, vai empilhando aquelas pedras, aquele monturo ali, como se todas as nossas culpas fossem despejadas sobre ele de forma decisiva de uma só vez. Então, vocês estão conseguindo entender a dinâmica extremamente radical disso? A gente não está falando de alguém que vai sofrendo aos poucos, alguém que vai chegando ali no momento que, pô, dá mais uma, vamos lá, vou andar mais, pera aí que eu vou descansar um pouco. Eu não sei se você já passou por um momento assim na sua vida. Sabe quando parece que todas as coisas que podem dar errado naquele momento dão errado ao mesmo tempo? E você fica assim, meu Deus, tudo de uma vez, não é possível. O pessoal que casou aí já há mais tempo, sabe? Quando você está casado, aí passa um tempo, aí quebra a geladeira, fogão, máquina de lavar, tudo ao mesmo tempo. Cara, não dá, o teu bolso não aguenta. Né? Aí imagina só, você está nessa, você não tem dinheiro para comprar fogão, você não tem dinheiro para comprar máquina de lavar, você não tem dinheiro para comprar a cama das crianças quebrou, o chuveiro queimou, tudo, de uma vez só. E aí chega um cara e fala assim, não, eu vou comprar todos os seus móveis quebrados. Não, mas peraí, não vale nada, é prejuízo para você. Eu sei. E aí ele vai, compra seus móveis quebrados, te dá o dinheiro e leva tudo nas costas, de uma vez só. Então, a ideia do castigo que foi derramado sobre Jesus, que Deus fez cair sobre Cristo, é essa ideia de tudo ao mesmo tempo, todo o pecado de toda a humanidade de uma vez só. Então você consegue perceber, poxa, cara, o que Jesus fez? O que Jesus fez, cara? Não é possível um negócio desse. Isso é para eu olhar e falar, por que ele fez isso? Por que ele, poxa, ele levou tudo de uma vez? A resposta, irmãos e irmãs, é porque ele nos ama. Nós cantamos aqui, que amor é esse? É até difícil entender que amor é esse. O amor de alguém que deu sua vida, o amor de alguém que tomou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, que amor é esse? Que tomou o pecado de todos nós de uma vez só para morrer numa cruz, humilhado, surrado, nu. Que amor é esse, gente? Que amor é esse? Então, quando eu paro para pensar na realidade desse amor, eu começo a me questionar. Cara, o que as pessoas estão falando sobre amor por aí? O que estão pregando sobre amor? Talvez as pessoas não saibam, não tenham experimentado o que é realmente esse amor maravilhoso de Deus. Essas expressões que nós estudamos aqui, elas revelam que o amor de Deus não é um sentimento superficial que faz Deus ficar flutuando com coraçõezinhos e volta fazendo coração de dorama. Né? Ou aquele do jogador de futebol, sei lá.
como se Deus fosse um pateta apaixonado. Cara, um texto que mostra o amor de forma profunda sem ficar floreando. Como é que a prova do amor de Deus? João 3,16 mostra isso para a gente de uma forma muito clara. Que Deus amou o mundo de tal maneira que ele não floreou e fez, sei lá, qualquer coisa. Ele deu o seu filho para morrer no nosso lugar. Não tem prova maior de amor do que essa. Por isso, eu queria refletir com você, porque tendo uma dimensão ampla e profunda do que é o amor de Deus, talvez você entenda melhor como ele se aplica na sua vida. E talvez você possa pensar agora em algumas questões que eu vou convidar você a pensar. E para isso a gente vai trabalhar da seguinte maneira. Nós temos uma frase inicial que vai ser completada com cada tópico que nós vamos trabalhar com base nos textos que a gente leu. Então, Deus ainda me ama. Deus ainda me ama. Lembra disso? Deus ainda te ama. Primeiro, mesmo quando você não merece. Mesmo quando você não merece. Quantas vezes nós nos vemos conscientes das nossas falhas, erros antigos ou hábitos recorrentes? Às vezes, a gente pode se perguntar: como que Deus me ama sabendo do que eu ainda estou fazendo? Eu ainda caio nesse pecado tantas e tantas vezes. Eu já pedi perdão a Deus, mas eu vou lá e faço de novo. Eu não consigo, às vezes, segurar minha língua. Eu não consigo, às vezes, parar de roubar. É sério, a gente passa aqui, mas muitas vezes nós somos tentados a roubar com coisas banais. Conversava hoje com meu filho, né, explicando para ele que aquela coisa assim, não, mas eu desobedeci, não, mas eu desobedeci pouquinho. Né? Como se desobedecer pouco fizesse a gente ter mais. Aí eu expliquei, cara, se entrar um ladrão na nossa casa e roubar pouquinho, tá tudo bem? Ele pode sair em paz? Alguns acham que pode, mas a justiça verdadeira de Deus mostra que não. Roubar o menor que seja já é um crime. É uma violência contra aquela pessoa que tem aquilo, que possui aquela coisa. Então a gente não vai negociar, não, pô, matou pouco, né? Então tá liberado. A pessoa, não, mas eu só matei um pouquinho. Ah, não, se foi só um pouquinho, tá bom. Mas às vezes a gente é assim. A gente repete os mesmos erros. E no fim das contas, a gente ouve aquela voz nos acusando assim: você é um safado sem vergonha. Você não merece o amor de Deus. Eu tenho uma boa e uma má notícia. A má notícia é que é verdade. Nós somos sem vergonhas. Nós não merecemos esse amor. Essa é a verdade. Mas a boa notícia é que o amor de Deus é dado para quem não merece. E quando Jesus trabalha esse assunto, ele vai mostrar o seguinte: aquele que se acha merecedor do amor de Deus, na verdade, é a pessoa que está mais longe desse amor. Quem se acha digno do amor de Deus, na verdade, não experimentou o amor de Deus. Por exemplo, a gente tem aqui a mesa da ceia do Senhor. E às vezes tem aquela coisa assim: olha, aquele que tomar da ceia indignamente será réu do corpo do sangue de Jesus. Aí a gente acha assim, ó, que se eu pequei naquele dia, eu não posso tomar ceia porque eu pequei. Aí a gente faz o quê? No domingo a gente fica santo. Sabe que tem ceia, fica santo, não peca, para poder chegar aqui e poder participar da ceia. Eu não sei de onde tiraram isso, mas isso não é da Bíblia. Porque a Bíblia mostra que a ceia é para os indignos. A parábola do grande banquete mostra que o Senhor chamou quem estava, os mendigos, os vadios, quem estavam pelos becos, os que estavam longe, quando aqueles que mereciam se desfizeram. E aí ele mandou chamar todo mundo para o grande banquete. E quando Paulo fala de tomar o pão e beber o cálice de forma indigna, significa que aquela pessoa não reconhece a obra de Cristo, a sua morte e a ressurreição. É tomar sem discernir o corpo, sem entender que faz parte da obra de Cristo essa vida que nós temos. Então, muitas vezes está presente em nós. Nós
fazermos as coisas porque achamos que somos ou não merecedores do amor de Deus. Mas fato é que nós não somos, mas mesmo assim, Deus ainda me ama, mesmo quando eu não mereço. Isaías afirma que ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Ou seja, não foi apesar dos nossos pecados que ele nos amou, foi por causa deles. Isso é insano, porque a grandeza desse amor, ela é poderosamente maior do que o meu pecado. E parece, como Paulo falou, onde abundou o pecado, quanto mais pecado, mais amor, sabe? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então o amor de Deus é fato para aqueles que não merecem. Ele olhou a nossa indignidade e decidiu nos amar. Ele viu o pior de nós e ainda assim se ofereceu. O amor de Deus não espera que você se torne amável. Ele ama porque ele é amor. E esse amor é revelado de forma intensa na pessoa de Jesus, na cruz do Calvário. Então, se você, meu irmão e minha irmã, se acha não merecedor do amor de Deus, você está certo. Mas ele te ama mesmo assim. Então, não importa. Você pecou? Poxa, volta para Jesus. Não deixe o pecado te tirar de perto de Jesus. É uma luta que nós vamos ter até o final da nossa vida. Tem gente que quando peca quer fazer que nem Adão e Eva, fugir da presença do Senhor. Mas a gente tem que aprender a, quando pecar, correr para a presença do Senhor. Fala, Senhor, você propício a mim, pecador. Ainda que você volte 10 vezes no mesmo dia, mas volta. Não vai embora. O amor, Deus ainda me ama, mesmo quando eu me desvio. Talvez você, nesse momento em que você achou que não merecia o amor de Deus, você tenha se afastado, você tenha se desviado. E essa palavra desviado, ela é muito amplamente usada para brincadeira, né? Eu desviado, não sei o que, você está desviado, fulano faltou a igreja, está desviado. Mas Isaías, o texto que a gente leu, Isaías fala o seguinte: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Então a grande questão é, todo mundo se desviou. Essa que é a grande verdade. Todos a uma nos desviamos. Nós nos tornamos especialistas em seguir o nosso próprio caminho, priorizar os nossos desejos, justificar as nossas falhas, ignorar a voz de Deus. É interessante porque o termo que é utilizado aqui é ovelha. E esse termo ovelha não está falando de ovelha bonitinha, que dá lã, aquela ovelha fofa. Está falando de coisa burra. Está falando de estúpida. Quando o profeta Isaías está falando aqui, somos tal como ovelhas nos desviamos, ele está falando que é aquele negócio assim. Tem um vídeo muito legal na internet, que é um pastor de ovelhas, ele tira a ovelha do buraco. Assim que ele tira a ovelha do buraco, ele bota ela do outro lado. Quando ele vira, a ovelha vai lá e pula no buraco de novo. Então é essa a ideia, é a estupidez da ovelha, que vai fazendo com que ela tome caminhos totalmente alheios à vontade do seu pastor. E é assim que o Isaías está falando que a gente é, que o ser humano é. O ser humano é tolo. Ele se desviou, seguindo seus próprios caminhos, caindo nos mesmos buracos. E quando a gente olha para a nossa vida, a gente percebe que isso pode ser uma realidade. Talvez você esteja ainda caindo nos mesmos buracos. Deus vai, te tira de lá e você volta para esse buraco. Mas a grande verdade é que mesmo assim, ainda assim, Deus continua te amando. O amor de Deus é suficiente para te tirar do buraco mais uma vez. Então não se contente em ficar no buraco. Não ache que o buraco, que a dor, que o estar longe é o seu destino final, meu irmão, minha irmã. Há caminho no aprisco de Cristo para você, por mais tonto que você seja. Como eu, uma ovelha burrinha, sabe? Porque a gente tropeça. Volta e meia, eu fico muito triste quando eu ouço, eu não estou mais indo à igreja porque minha vida está meio difícil, está ruim. Não faça isso, meu irmão. Não faça isso. Quando estiver pior, aí que você tem que estar mais junto.
aí é que você tem que estar mais junto, aí que você tem que estar mais próximo de Deus. Deus fez cair sobre Cristo a culpa de todos nós. Não há surpresa no seu desvio para Deus. Deus não vai olhar para você em algum momento e falar assim: ele se desviou, eu não esperava isso dele. Deus não vai ser pego de surpresa com você. Mas mesmo assim, ele dá o seu amor para você. Ele sabia que você se perderia. E mesmo assim decidiu te buscar. Esse é o amor do pastor que dá a vida pelas ovelhas. Mesmo aquelas que insistem em se afastar. Então, Deus te ama, mesmo quando você se desvia. Deus te ama também mesmo quando você sofre. Deus te ama mesmo quando você sofre. Se eu estou sofrendo, é porque Deus me deixou de lado. Será que Deus ainda me ama? Sendo que Ele permitiu que essas coisas acontecessem comigo? Mas Isaías mostra que Jesus não apenas entende a nossa dor, fala que Ele carregou a nossa dor. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, Ele conhece a tristeza da alma, o peso da rejeição. A gente acha que sabe o que é ser rejeitado, mas a gente não tem ideia do que é ser rejeitado pelo próprio Deus. Nós não corremos esse risco, porque Jesus passou por isso. Na cruz, no seu pior momento, de maior sofrimento, Jesus fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? Nós podemos olhar para esse momento e achar assim: poxa, que absurdo. Mas Cristo fez aquilo para que eu e você nunca fôssemos rejeitados por Deus. O Filho de Deus puro, santo, perfeito, foi rejeitado pelo Pai, para que eu, impuro, perdido, tolo, fosse acolhido por Ele. De modo que hoje Deus não vira o rosto para mim. Deus não vira o seu rosto para você. Você pode ter a presença de Deus em todo o tempo. Ele conhece essa nossa tristeza, o peso, enfim, a perda, a angústia da injustiça. Então, a grande questão que você e eu precisamos aprender em relação ao sofrimento, ainda que de forma breve aqui, eu não vou explorar tanto a temática do sofrimento, é que quando a gente sofre, a gente não tem que tentar entender por que nós estamos sofrendo, ou se Deus me ama, por que eu estou sofrendo. A grande questão é que se você está sofrendo, Deus está sofrendo com você ali. Uma vez me ocorreu a imagem, né, uma pessoa que tinha perdido algo muito precioso. E me parece que muitas vezes Deus é assim conosco, né? Sabe quando você tem alguém que você ama e essa pessoa perde alguma coisa muito importante para ela? E o seu coração fica ali condoído com aquela pessoa. Poxa, eu estou muito triste que aquela pessoa que eu amo perdeu algo que ela ama. Um parente, alguma coisa assim. E eu vejo Deus nessa condição. Quando nós sofremos e perdemos alguma coisa, o Senhor também está ao nosso lado, dando suporte no sofrimento. E Ele é como um pai que vê o nosso sofrimento, se compadece de nós. E compadecer é sentir aquela dor também. Então, nosso Deus é um Deus que sente, que sabe o que você está passando. Em Hebreus, o autor lembra a gente o seguinte: nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas iniquidades, dos nossos sofrimentos. Nós temos alguém que sabe o que é sofrer. Ele foi tentado. A diferença é que ele não pecou, nós pecamos. Mas ele, independente disso, continua conosco. Continua conosco, continua com você. Em Cristo, Deus se uniu à nossa dor, para que no fim nenhuma dor nos separasse do amor de Deus. E nós podemos estar bem certos disso, de que nada poderá nos separar do amor de Deus. Então, Deus me ama, mesmo quando eu não mereço. Deus me ama mesmo quando eu me desvio. Deus me ama mesmo quando eu sofro. E Deus ainda me ama mesmo quando eu duvido. A dúvida, muitas vezes, é uma ferida na nossa alma. Muitas vezes, nós duvidamos por medo, por traumas ou por experiências ruins com pessoas. Às vezes, até por termos nos sentidos abandonados,
termos nos sentido abandonados por Deus em algum momento. Mas Isaías vai nos lembrar que mesmo enquanto olhávamos para Cristo e pensávamos que ele estava sendo castigado por Deus, ele estava nos salvando. Tem um momento aqui que o Isaías vai falar isso, que nós o consideramos castigado por Deus atingido, mas ele foi transpassado por nossas transgressões. Então a gente tem essa certeza que nós podemos ter de que aquilo que Cristo sofreu na cruz, as suas dores, os seus traumas, realmente trouxeram vida para nós. Então não preciso ter dúvida, mas de vez em quando essa dúvida vem, não é verdade? Será que Deus me ama ainda? Ele te ama, sim. Posso garantir para você hoje. Mesmo quando achamos que Deus nos virou o rosto, ele está agindo em amor. Mesmo quando não conseguimos entender, ele está operando redenção. O amor de Deus é mais profundo e mais forte do que as nossas dúvidas. A dúvida faz parte, mas quando a dúvida chegar, você lembra. Eu estou duvidando, mas mesmo assim Deus me ama. Eu posso duvidar até, estou duvidando da bondade de Deus. Deus não vai olhar para mim e falar assim, está duvidando de mim então? Então vai ver só. Vai ver só se eu vou te abençoar. Cara, às vezes a gente vai duvidar, vai ter aquele negócio, aquela pilha no nosso coração, e Deus vai dar assim, não, beleza, então você vai ver mais do meu amor. O meu amor não vai deixar você, eu não vou deixar você, mesmo que você duvide de mim. Deus não tem esse sentimento mesquinho do, então vamos ver. Deus não tem isso. Deus continua nos amando, não para de nos amar e continuará nos amando. A Páscoa, que a gente está já entrando nas comemorações da Páscoa, ela reflete esse amor. Tanto é que, tradicionalmente, a gente tem esse episódio do Getsêmani até a cruz, a ressurreição, chamado de Paixão de Cristo. Algo que exprime ou expressa a grandeza desse amor maravilhoso de Deus por nós. A Páscoa, então, não é só sobre a morte de Cristo, mas também sobre a sua vitória. A morte na cruz foi a expressão máxima do amor de Deus para conosco. Mas a ressurreição mostra que esse amor não tem limite. Entende? A sua cruz mostra a expressão máxima desse amor de Deus. Mas a ressurreição mostra que é algo fora do normal. A Bíblia fala, né? Poxa, morrer, pode ser que alguém morra por alguém, mas a gente encontra na Escritura a certeza da ressurreição de Cristo. Morrer por alguém, alguém pode fazer. Ressuscitar, ninguém pode fazer. Só Jesus fez. E a sua ressurreição nos permite viver a plenitude desse amor. Sim, hoje eu e você podemos viver esse amor. Lembrar que ele nos ama, que ele continua nos amando. A Páscoa traz uma resposta definitiva à nossa pergunta. Deus ainda me ama? É claro que sim. Ele te ama demais, você não tem noção, mas ele não vai apresentar aquele amor fofinho do teólogo coach, cara. O amor dele está expresso não nas fantasias, mas no que ele realmente continua fazendo por você todos os dias. Para começar, se a gente tem um Deus que mandou seu filho para morrer numa cruz, que de fato esse filho morreu e tomou sobre si os nossos pecados, nós não teríamos nem direito de questionar esse amor. Mas Deus continua dando provas do seu amor diariamente. Por mais que ele tenha dado seu filho, todos os dias ele mostra o seu amor por você e por mim. Todos os dias, todos os dias. O amor de Deus não é fantasia, não é ilusão. É real, é sacrificial. E ele se entregou por nós. Ele se entregou por nós. Não importa hoje se você se sente indigno, se você se sente quebrado, se você se sente distante, se você está se sentindo desviado hoje.
O amor de Deus é para você, que sabe que não merece. É para você que se desviou. É para você que está em dúvida. O amor de Deus é para nós, pecadores. Que amor é esse, gente? É o amor que muda a nossa vida. É o amor que me faz ter força todos os dias para continuar vivendo ainda quando eu peco. É o amor que me faz querer servir ao Senhor diariamente. É o amor que me faz querer ser um homem melhor, uma mulher melhor, alguém mais parecido com Cristo a cada dia. É esse amor que vai mudando a nossa vida a todos os momentos. Eu não posso ficar longe desse amor de Deus. Eu tenho para dizer nesse finalzinho. O pessoal da banda pode se posicionar aqui já? Mas o que eu tenho para dizer para você nesse finalzinho é que hoje você não precisa tentar merecer o amor de Deus. Você veio aqui hoje, não foi porque você pode conquistar o amor de Deus, mas porque Deus já te ama. Eu quero que você que está aqui hoje saia dessa igreja com uma convicção anormal, que talvez você nunca tenha tido na sua vida, de que Deus realmente te ama. Agora, como você pode ter essa convicção? Você pode ter essa convicção ao se entregar ao amor de Deus. E você se entrega ao amor de Deus ao crer em Jesus Cristo com toda a sua vida, com todo o seu coração. É você, de fato, se converter a Jesus. Você ainda não entregou sua vida a Cristo. Você precisa entregar a sua vida, uma decisão consciente, objetiva. Talvez, como muitos, você não vai ter aquele momento especial onde Deus tocou o seu coração. Mas à medida que você vai vivendo, sua mente vai abrindo, você vai percebendo que você é uma pessoa amada de Deus e que tudo que resta para você é entregar-se, render-se a Cristo, permitir que Ele mude a sua vida. Entregue-se a esse amor. Se você está ferido, Deus te ama. Se você caiu, Deus te ama. Se você esfriou, Deus te ama. Você está em crise, Deus te ama. Volte para esse amor com gratidão e entrega. Ele é tudo que você precisa. Ele é tudo que você pode ter. Ele é Jesus, nosso Salvador. Meu Senhor, nosso Senhor. Que o Senhor te abençoe.